Olá pessoal, hoje eu trouxe o professor Ferdinando, que está gravando vários módulos aqui conosco. Ele é professor do IBRAPS, tem uma experiência prática já de algum tempo, uma experiência fantástica. E o nosso tema hoje é bem pertinente, fala-se sobre a formação do psicanalista. Dentro da formação do psicanalista, nada mais válido do que nós ouvirmos quem já está nesse percurso há mais tempo, absorvendo dessa experiência. Lembrando que a psicanálise, ela é o que? Uma metodologia voltada à prática. Freud iniciou essa metodologia lá no século XIX, ouvindo suas pacientes. Até então, não era ainda o que nós chamamos de psicanálise. Então, houve um percurso, houve um início para que hoje nós pudéssemos também estar aplicando essa metodologia. Então, é interessante a gente frisar quais são os pontos, quais são as obrigações, digamos assim, quais são as qualificações que um psicanalista deve ter para que ele possa exercer essa prática. É claro que é muito importante a teoria, e a formação do psicanalista, ela se dá através do tripé, que é o divã, que é a sua análise própria, que é a parte teórica, que a gente pode estar absorvendo através de livros, artigos, conversando com outros pares, através da escola que transmite esses conteúdos, ou de forma presencial, ou de forma online. E a terceira questão, que é muito importante, é a supervisão. E por que dentro desse tripé é colocada a supervisão como um ponto muito importante? Porque nosso psicanalista, recém-iniciado na atividade, ele tem a oportunidade de estar trocando experiências com alguém que já está no percurso há mais tempo, procurando um outro ponto de vista que não seja só o dele, para que não seja o que algo voltado a uma alienação, a uma doutrina, a algo que é muito engessado e fixado. Lembrando que a psicanálise trabalha com uma diversidade muito grande, é um inconsciente, com a subjetividade de cada pessoa. Pessoal, então esse é o conceito. O professor Ferdinando vai estar falando um pouco mais sobre a sua experiência própria. Quem já iniciou o curso com a parte teórica, se dediquem aos estudos, tenham essa bagagem para que seja aplicada na prática. E lembrando que a nossa escola, ela foi pioneira na criação de uma rede de análise. A análise, ela é o critério para que o aluno, futuro psicanalista, ele possa ter essa experiência. Agora, a rede nada mais é do que um arranjo para que a pessoa, quando entre, já possa praticar a análise com outros analisandos, que são os próprios alunos, dentro do ambiente de treinamento. E, ao mesmo tempo, ele vai receber essa análise a título de treinamento. Então, nós estamos falando de uma experiência prática. A rede proporciona isso a quem já está iniciando. Então, o curso ele prevê uma duração de 2 anos, e eu vou colocar uma questão importante. A formação do psicanalista, ela se dá através desse tripé. Mas a autorização, quem que dá é o próprio analista, é o próprio aluno que vai se sentir confiante para iniciar esse processo. Então, essa ferramenta que é a análise em rede, ele já entrando no curso, ele tem a oportunidade de analisar
10 pessoas ao mesmo tempo ser analisado, é que vai dar essa experiência indispensável para que ele possa exercer essa ocupação de uma forma responsável e ao mesmo tempo com eficiência. O professor Fernando está nos acompanhando aqui, tá desde o começo aí do curso, nessa jornada. Fala um pouco sobre essa experiência da formação. Uhum. Eu sempre entendo, mas beleza, pessoal, boa tarde aí, vai assistir um outro horário também, né? Bem jóia. Eu falo que a psicanálise, para mim, ela aconteceu de uma maneira que eu estava procurando uma ajuda para resolver algo pessoal, íntimo, e nessa procura dessa ajuda, eu fui já para a psicanálise, e indo para a psicanálise, aquilo provocou em mim um desejo de ser um analista. Como é que seria isso? E eu fui procurar. E assim, não tem muitas informações, é meio solto essa questão toda. E depois a gente foi aprendendo, se dedicando, estudando, entendendo da importância de você ter essa parte teórica, ler, né? Eu quero estimular o pessoal a ler muito, eu leio muito, lê muito, assiste vídeos, treina. A IBRAPS aqui proporciona a formação através de uma maneira até sistemática, né? Até organizada, que ajuda bastante nisso. E no meu caso eu já comecei fazendo a minha análise pessoal antes, mas quando tem essa estrutura de ter uma rede onde eu já começo a ter a parte teórica e ao mesmo tempo eu tenho a possibilidade já de ser analisado por um aluno que já está na frente, né, já aprendeu um pouco mais, e na sequência, a hora que eu tiver pronto, eu já vou começar a analisar outro, isso vai proporcionar eu conseguir sair desse campo da parte só teórica, onde a maioria dos estudantes da psicanálise fica muito tempo na teoria e não tem a experiência prática. Então, eu já tive o privilégio de começar na prática, porque eu comecei sendo atendido, fazendo a minha análise, e na sequência eu já comecei também a colocar isso em prática, a funcionar na minha vida, e a partir daí a gente começa a entender que a formação do psicanalista, ele não tem uma dia de uma formatura, ele não termina num fato, ele entende que ele vai continuar estudando, se debruçando, se dedicando, estudando, lendo, relendo, ensinando, formando outras pessoas, e nessa formação, por exemplo, eu atendo já faz um tempo, dou aula sobre algumas matérias e ainda continuo tendo a minha supervisão. Eu ainda vou para a minha análise, eu ainda vou, porque surgem situações onde eu preciso escutar um par, escutar um amigo, escutar alguém um pouco mais experiente que eu, para me ajudar a olhar, para ver se eu não estou ali atravessando e colocando algo meu, e me ajuda a entender que a gente tem uma tendência, né, às vezes, de misturar, de fazer a transferência, contra-transferência, isso atrapalha um pouco, né? Então, hoje, através da IBRAPS, partindo dessa ideia do tripé psicanalítico, onde a pessoa ela tem a parte teórica, através dos cursos, estímulo de leitura de livro, de arquivo, ela também já vai poder já entrar em análise, né? Ela vai começar a poder ser analisando já, pessoas vão estar cuidando dela, e automaticamente, a hora que ela se vê autorizada disso, ela também vai ajudar a começar a analisar o outro aluno que está recém entrando, e a hora que ele começa a fazer isso, aí ele também já vai para a supervisão e vai trabalhando com isso. O psicanalista, onde ele só tem acesso a uma formação teórica e ele de alguma forma se sente estimulado ou ele é empurrado para a clínica sem ter a sua análise pessoal sendo feita e sem ter a supervisão, a probabilidade dele não dar certo é muito grande, porque ele precisa aprender a respeitar aquilo que Freud criou, aquilo que foi lançado, aquilo que viu que deu certo, né? Isso precisa continuar na vida. Nós estamos numa geração, sabe, Solano, onde as pessoas querem as coisas muito rápidas, querem as coisas correndo, querem as coisas a toque de caixa, e muitas vezes ele acha que dá para fazer um cursinho rápido e ele não pode esquecer que ele precisa ser responsável com as pessoas que ele está atendendo. Está trabalhando com a mente humana, com as suas dores, com as suas angústias. Ele precisa ser responsável e saber lidar com isso com amor, com responsabilidade. E muitas vezes, quando ele entrar numa área onde ele tem uma certa dificuldade até para compreender aquilo, ele tem que buscar ajuda. Aí a supervisão entra em cena. A supervisão não depende do tempo de formado, de quanto tempo atende ou deixa de atender.
ela faz parte desse tripé, não só da formação, mas da vida do psicanalista. Ele vai precisar entender que ele precisa disso. Por quê? Porque não é um curso técnico onde eu aprendo, por exemplo, a aplicar uma injeção ou pegar uma veia, aplicar a injeção é aquilo, não tem, né? Coloca ali um torniquete, vê onde está a veia. Para eu que não faço isso, tem que aprender. Mas uma pessoa que faz isso, ela não tem que estar toda hora chamando um outro supervisor, um outro enfermeiro para ensinar. É aquilo. Agora, a mente humana, não é igual. Eu não sou igual que você. Eu posso estar passando o mesmo problema que você, mas a minha reação é diferente, minha história de vida é diferente, e o meu comportamento é diferente. E a partir daí, com a ideia da metapsicologia, que a gente consegue entender que a pessoa é além daquilo que ela está vendo, é além do corpo dela, tem toda uma estrutura de alma, de vida, e daí o cara, quando está tratando com isso, analisando isso, ele precisa ser responsável com isso. Agora, Ferdinando, uma questão interessante. A formação do psicanalista, para ser completa, ela tem que trazer também noções de empreendedorismo. Uhum. Só para vocês terem uma ideia, eu encontrei o professor Ferdinando através de uma entrevista que ele deu na Jovem Pan, falando sobre o empreendedorismo para a psicanálise. E eu achei uma história muito interessante. Uhum. Então, veja bem, eu fiz ali todo o estudo básico, teórico. Uhum. Tenho a experiência no divã. Como eu vou conseguir fechar a minha agenda? A psicanálise, na época de Freud, talvez não explorou as temáticas que nós estamos explorando hoje. Uhum. Então, a análise em rede nada mais é do que uma ferramenta atual, que é aplicado em N outros ramos, né? Desde o exército, é aplicado esse sistema hierárquico de um aprender com o outro de uma forma mais organizada. A gente observa isso até em empresas de multiníveis, observamos isso em células de igreja. Então é uma organização, na verdade. E o que nós temos também a nosso favor hoje? É a comunicação digital. Sim. Então eu encontrei através da comunicação digital o Ferdinando e tive uma grata surpresa da visão empreendedora dele. Os primeiros casos, que faz parte da formação. Então a formação, agora eu fechei aqui a minha formação teórica. Mas será que eu vou atender como? Qual que é a estratégia empreendedora? Você tem uma estratégia empreendedora? Eu queria que você contasse a tua estratégia empreendedora, que eu achei fantástica. Sim. Né? E eu queria que você compartilhasse conosco isso. Comigo foi bem interessante, porque eu nunca já atendia pessoas, lidava com elas, tratando com a mente, mas nunca tinha tido uma experiência de uma clínica. No processo de formação, geralmente a gente não tem muito acesso a essa questão de empreendedorismo. Você vai fazendo e a coisa vai acontecendo, como a maioria das formações que tem por aí, né? E eu, então, um dia parei na clínica, eu tinha um paciente que está comigo até hoje, e eu olhei para aquilo, falei, gente, como é que vai acontecer? Como é que vai acontecer? Começou com um paciente, né? Porque ele era fruto do meu estágio. Eu fiz estágio com 3, né? Eu tive que cuidar 3 no meu período de estágio. Dos 3, um ficou e continuou, mas ele pagava um valor assim bem baixo e eu só tinha ele, né? E eu mesmo assim, eu já tive uma questão de visão, né? A minha esposa é psicóloga, conseguiu me ajudar com essa visão no sentido de você já montar uma sala acreditando que ia acontecer. Eu montei a sala acreditando que ia acontecer junto com ela e nós montamos. E eu peguei a minha agenda um dia, olhei e pegava assim, segunda-feira, 9 horas, colocava um nome fictício lá, né? Marcelo, na frente, perda de emprego. 10 horas, Joana, nome fictício, problema, separação com o marido. 11 horas, o Jefferson, qual que é o problema dele aqui? Uma ansiedade descontrolada. E aí eu fui enchendo
a minha agenda com nomes fictícios, com possíveis situações emocionais que a pessoa estava vivendo. Então, eu chegava na clínica 9 horas, olhava o nome da pessoa que era fictícia, pegava a partir daí a problemática que em tese teria, ia assistir um vídeo sobre aquele assunto. Se fosse depressão, ia ler sobre depressão, estudar sobre depressão e ler e escrever sobre aquilo. A hora que dava 10 horas, olhava, levantava, lavava o rosto no banheiro, voltava. Qual que é o outro assunto agora? Ansiedade. Eu ia estudar sobre ansiedade, eu ia ler sobre ansiedade, eu ia falar sobre isso. E sucessivamente eu fui fazendo isso e os pacientes foram chegando. Eu fui substituindo o paciente, como é que eu falo ali, que era virtual, que não era real, né? Fictício, né? E por aquilo que era real. Até que a clínica se tornou uma realidade. Em menos de um ano, a clínica estava acontecendo. Eu, né, me mantendo pela clínica, funcionando pela clínica, a própria clínica indicando, mas eu tive que buscar essa estratégia que isso aí eu não achei em livro. Sabe? Foi um insight que eu tive e funcionou, e eu já ensinei isso para outras pessoas, eles já praticaram e também deu muito certo. Porque quando você trabalha com a sua mente, veja bem, nós trabalhamos com a nossa mente dando informação para ela. Se eu trabalho com a minha mente e eu olho para uma agenda inteira vazia, com tempo ocioso para fazer, ou procurar uma outra atividade até completar aquela que eu tinha, eu vou dividir a minha concentração. O meu inconsciente ia ficar todo fracionado, eu não ia concentrar. Mas quando a mente percebe que eu estou focado naquilo, que está concentrado naquilo, aí eu quero falar que a própria vida, a própria energia, Deus, para quem acredita nele, começa a colocar conexões de pessoas que também estão precisando e começa a alinhar com você. Começa a alinhar com você. E a partir daí as coisas começam a acontecer. Porque as pessoas falam, nossa, era isso que eu precisava. Falar a verdade, algumas vezes as pessoas fictícias que saíram, os problemas que eu estava estudando eram exatamente aqueles que as pessoas chegavam. E a coisa foi encaixando. Eu não quero mistificar um negócio que não é místico, mas no inconsciente ele acontece. Não só no sentido quando está ali no set, mas na vida também. Então, a oportunidade como essa da Jovem Pan, de ir lá falar sobre esse assunto, a gente não tem ideia onde vai tocar e onde vai chegar. Entendeu? Mas esse start, esse início, fazendo parte de uma rede como a da Ibraps, facilita muito. Porque, afinal de contas, você vai estar entrando num grupo que já tem aí um número X de pessoas fazendo curso, precisando ser analisada, outro já pronto para começar a analisar. Você já vai entrar, vai ser direcionado para ser analisado por alguém. Em algum momento nessa estrutura, você já vai começar a analisar aquele outro que está entrando novo, e já vai entrar num processo de supervisão e vai embora. Entendeu? Mas nada impede de você puxar, como eu também, uma estratégia de pegar a sua agenda e olhar e falar, caramba, eu tenho que montar um negócio aqui onde eu posso não gastar energia, porque muitas vezes, Solano, a pessoa que está recém saindo de um percurso, terminando o tempo teórico dela, ela fica ociosa, porque ela ainda não tem um número X de paciente, só que daí, ela, em vez dela debruçar em cima de ferramentas, de situações, para validar aquilo que ela estudou, ela começa a focar em outra coisa. Começa a falar, vou vender açaí, vou fazer outra coisa. A mente daí não vai ajudar, daí a pessoa vai se frustrar, porque ela se preparou para algo, mas ela deu um alimento para a mente dela de uma outra área que ela não vai focar. Daí vai ficar o quê? Um pensamento repetitivo de autossabotagem, onde ela não vai conseguir atender e vai se frustrar. De alguma forma, essa estrutura que vocês tiverem estratégia da Ibraps vai facilitar muito esse aluno ele já entrar numa rede e a partir dessa rede, ele, do mesmo jeito que ele já vai ser direcionado quando ele entra para ser analisado por alguém, em algum momento, quando ele estiver nessa estrutura, terminando a parte dele teórica, do meio para frente, ele também já vai se sentir autorizado para isso, também vão chegar pessoas novas para ele, e daqui a pouco a supervisão começa a acontecer e a clínica dele vai ser uma realidade. Né? Ferdinando, você fechou com quantos pacientes esse ano que você começou? Eu fechei com mais de 38 pacientes. Aí, pessoal. Só que eu vou falar uma questão para você. O que você fez nada mais é do que trabalhar dentro de um foco, que é a psicanálise. Exatamente. Então você começou o ano com um paciente e fechou o ano com 37 pacientes.
E o que você fazia desde o começo? Você trabalhava Em focado. Em cima disso. Então, o que acontece? Esse estudo e dedicação que você estava colocando ali, o teu tempo, é um investimento, é uma semente que você colocou para ser mais bem preparado para quando aquele paciente chegasse, você não passar vergonha. Porque Sim. hoje em dia, o que acontece? As pessoas, às vezes, não têm o mesmo foco e disciplina. Chega um paciente, o paciente já vem com uma informação até mais bem lapidada, já tem referência, e você não vai dar conta. Deixa eu falar uma coisa para você, Solano, até hoje. Depois, faz um tempo que eu estou atendendo. Sei lá, semana passada agora, sexta-feira, em tal horário, o paciente surgiu uma situação, choveu muito e não conseguiu vir. Sabe o que eu faço? Eu vou estudar nesse horário. Não vou fazer outra coisa. Eu vou estudar, vou pegar um livro. Continuo com o mesmo foco. Estou com a agenda, graças a Deus, está tranquila, mas alguém furou, alguém não pôde vir, é nesse horário que eu vou debruçar em cima ainda e vou estudar aquele assunto. Vou estudar um determinado assunto, vou ler de novo, vou assistir um vídeo, vou gravar um vídeo. Continua focado. Porque se você desfocar e não alimentar isso na sua vida, daqui a pouco falta um, falta dois, falta três, daqui a pouco você está fazendo outra coisa. Continua com a minha estratégia, continue estudando. Não abaixo, porque todo tempo você tem que estar ligado, se alimentando daquilo que te sustenta, se alimentando daquilo que vai te servir de base para uma outra situação. Eu acho que esse que é o caminho. Que a gente vê muitas vezes, de verdade, vou falar uma coisa para você, muitas pessoas preguiçosas. Não querem estudar, não querem trabalhar. Gente, dá trabalho. Psicanálise dá trabalho, é dedicação, é entrega, é um tempo de escuta que você está ali concentrado, é um tempo de escuta que você está ali prestando atenção. Cada momento tem uma situação nova e você precisa estar estudando, precisa estar lendo. E hoje tem a facilidade, né, de você pegar tantas coisas online para ler, tantos professores, tantas matérias boas para assistir online. Você não precisa, não tem conteúdo. Tem muito conteúdo, sim. Né? Tem muito conteúdo, só que muitas pessoas querem a coisa mastigada na mão. Daí não tem, não é assim que funciona. Ferdinando, só para você ter uma ideia, hoje nós temos um pouco mais de 900 alunos inscritos na escola. São bolsas integrais que eles estão recebendo. 300 estão em análise. E assim vai ser. Então, ok, 600, eu já te falo para você, não tem perfil para ser analista, porque é trabalho, é dedicação, tem que semear, é a longo prazo. Então, o que acontece? Não é algo que dá para ser feito através de um investimento passivo. Né? A gente pode, investimento passivo você pode fazer quando você tiver um recurso, você coloca lá na poupança, ele vai render sem fazer nada. Sim. Mas o retorno vai ser pequeno. Agora, o que nós estamos falando? De um investimento ativo que você vai ter muito retorno. E muito retorno na satisfação em estar fazendo o teu papel ali, mudando realidades, trabalhando com algo tão delicado que é a questão da mente humana, com uma responsabilidade. Então, esse filtro, dentro da rede, ele é muito mais intenso. Por quê? Se a pessoa entra, ela não tem condição de se dedicar 10 horas por semana para atender ali a título de treinamento, mas pelo menos umas 5 horas por semana para se dedicar à parte teórica, aos estudos, como que ela vai pensar em ser uma profissional bem-sucedida, fechando uma agenda com 40 pacientes semanais? Não consegue. Não consegue, é estudo. O ideal seria já entrar num ritmo de profissão. Tenho tempo e disponibilidade para me dedicar semanalmente 40 horas? Pode ser através do estágio, pode ser de uma forma intensa, ali estudando, me dedicando para que eu seja referência. Gente, isso aqui é o mercado. E em qualquer lugar funciona desse jeito. Sim. Por exemplo, um exemplo de hoje, é um sábado. Sim. Você podia estar em casa, eu também, né? Podia estar lá na minha cidade, Maringá, com a família. Por que você está aqui? Porque sabe que é um trabalho, é uma dedicação, é um esforço.
Para Aham. quê? Para ajudar outras pessoas a entenderem o processo, para também melhorar de vida, para também entrar num processo para cuidar de outras pessoas, mas também eu sei, você sabe que aqui é um investimento, onde você está entregando, estou semeando aqui para algumas pessoas, de alguma forma, não estou nem pensando na colheita em si, mas a colheita vem. Agora, não quer dizer que não tem um ônus, não tem um desgaste. Tem. Eu estou aqui desde quarta, né, quinta, sexta, daí a gente não vai embora, você fica, você entrega, mas qual que é a intenção de entregar nisso tudo? Ajudar as pessoas a melhorar a qualidade de vida delas, dando ferramentas para elas acertarem e avançar. Com isso, o resultado também chega na nossa vida. Porque senão, se cada um vai ver a sua vida da sua maneira, sem se esforçar, cara, não vai acontecer as coisas. Não vai. Ferdinando, eu vou falar para você. Psicanálise não tem conselho, psicanálise não tem faculdade, estão Uhum, criando uma agora, mas tanto faz. uhum, E quem autoriza é o próprio psicanalista. sim. E você sabe por que funciona e não tem como desvirtuar ou deturpar a Uhum, psicanálise? Porque quem fundou a psicanálise foi uma pessoa altamente dedicada e competente. uhum, Escreveu vários volumes, artigos, uhum, discutiu, acreditou, uhum, trabalhava uhum, incessantemente, uhum, atendia uhum, todos os dias uhum. e às quarta-feira Já tinha as tinha as reuniões. reuniões entre os pares, Uhum, que era a Sociedade Psicológica das uhum, quartas-feiras. uhum, E outra coisa, e transmitia essa mensagem através uhum, dos escritos e palestras uhum. e E tudo quantos outros mais. psicanalistas saíram dessas quartas-feiras? Sim. Aí o que vai acontecer? Nós estamos seguindo o quê? Uhum, Algo que foi plantado lá atrás, uhum, que outra coisa que seja diferente do que uhum, muito esforço e dedicação uhum, vai ser uma bizarrice e uhum. mediocridade Sim. tamanha que o senso comum já vai perceber. A pessoa não volta. Não volta mais. O Uhum, quê? uhum, Você está falando isso enquanto eu estou uhum, passando para você as minhas dificuldades e meus traumas, uhum, queixas, você está uhum, mexendo no celular? Você vem uhum, aqui com essa conversinha de sugestão, sendo que eu já vi uhum, uma live de um psicanalista de uhum, verdade falando que é uhum, isso. uhum, Então a autorização se dá através de uma uhum, ética, que é o que nós falamos na uhum, psicanálise, que é do bom senso uhum. do próprio analista. Exato. Uhum, O Ferdinando não estaria aqui passando essa uhum, experiência, essa vivência, uhum. fazendo essa transferência do que ele tem de bagagem, se realmente ele não tivesse essa prática, essa vivência Sim. e essa competência. Não, porque depois amanhã aparece, né? Aparece, o mundo está aí, o resultado está aí, a vida da gente está aí, e assim, e se a coisa está caminhando porque lá atrás alguém investiu, alguém de fato fez uma análise comigo da maneira que tem que ser, me ensinou esse caminho do tripé analítico e me ensinou, cara, leva a sério que o resultado vem. E quando a gente leva a sério, a coisa vai. Entendeu? Então, uma palavra para você que está pensando em fazer psicanálise, estudar, seja a sua formação qual for, né? A pessoa pode ser formada na área do direito, formada na área da psicologia, formada na área da medicina, formado na área de desenho, da agronomia, Sem qualquer formação, área de formação, a pessoa não conseguir me formar, ele pode se debruçar na psicanálise, ela vai te dar essa ferramenta, a gente chama isso da psicanálise leiga, né? Onde a ideia de Freud, desde lá, falar uma coisa para vocês, no mundo todo a psicanálise é desse jeito. Na Alemanha, na Argentina, Estados Unidos, em todo lugar do mundo, a psicanálise com base na ideia daquilo que Freud trabalhou, é a psicanálise leiga, onde qualquer pessoa pode se formar, ela pode estudar, desde que ela entre debaixo de um tripé, independente da profissão que é ela. E ela consegue avançar em relação a tudo isso. Isso é a riqueza. Isso é a riqueza. Eu posso pegar o cara lá com doutorado, pós-doutorado, e ele ser um ótimo psicanalista, e eu posso pegar uma pessoa também que não tem formação. E se ela se dedicar, estudar e se preparar, ela vai fazer o resultado, produzir o resultado na vida de outras pessoas do mesmo nível. Porque não é isso que trabalha. Então, essa riqueza alcança bastante. Entendeu? Isso não quer dizer que ela é feita de qualquer maneira. Não, não é. Não é como fazer um miojo aí, não é como fazer um macarrão instantâneo. Não, ela precisa de trabalho, de dedicação, de entender o limite.
entendeu? De escutar uma pessoa numa situação que você nunca entrou, de você, às vezes, não falar nada para a pessoa, mas você ajudar ela a entender aquele momento, e quando terminar a sessão, na outro momento, você já liga lá para o seu supervisor, para a sua análise supervisor, e fala, cara, eu preciso marcar, porque eu estou com uma situação aqui que eu ainda não vivi, e eu preciso de ajuda nisso aqui. E nessa sessão ali que você faz da supervisão, abre os seus olhos, abre o seu entendimento, depois você dá um retorno ali para a pessoa na próxima sessão, e mal ela sabe, mas ela está sendo analisada por 2, 3, com um tendo contato ali. Porque ela não está sozinha nisso tudo. Agora, o psicanalista, ele precisa saber que ele não vai andar sozinho. Ele não vai andar sozinho. À medida que ele está indo pelo caminho, ele vai entendendo que nesse caminho eu estou cuidando de mim, que eu estou fazendo a minha análise, eu estou cuidando da outra pessoa que está vindo para cá e eu estou ajudando ela a compreender todo o momento de dor que ela está vivendo, e ao mesmo tempo tem alguém me ajudando. É uma rede de cuidado que vai acontecendo. E quando isso acontece de uma maneira saudável, de uma maneira organizada, cara, facilita para todo mundo. Facilita para todo mundo. Né? Então, a ideia da IBRAPS em relação a tudo isso é como se tivesse facilitando, não a parte teórica, não colocando na sua mão assim qualquer coisinha, coisas, conteúdo pesado, sério que está vindo aqui, mas na hora de você tanto fazer a sua análise como ir para a supervisão, você vai ter um suporte. Você vai ter um suporte, não vai ficar perdido nisso. Ferdinando, eu vou fazer uma analogia aqui com outras profissões. Talvez nem todos conheçam aí a minha história, mas assim que meu pai morreu, já fazem mais de 27 anos, na cidade do interior do Paraná chamada Apucarana, a gente começou a fazer jardins nessa cidade, depois entramos para o ramo de reflorestamento e há 2 anos eu comecei a me dedicar à psicanálise, né? E eu lembro, na época, quando a gente pegava o pessoal para fazer jardim. Então, você tinha ali o profissional que era o jardineiro. Então, era o cara dedicado, fazia um serviço bem feito e tinha um preço ali a diária de um bom jardineiro. Mas só que você tinha os auxiliares. Você podia pegar qualquer pessoa, aquele jardineiro que estava ali para ganhar o dia dele, você pagava uma diária menor, que era tipo o auxiliar de jardineiro. Mas se passava por jardineiro. Só que ele se passava por jardineiro, mas fazia um serviço mais braçal, bruto, colocava a grama ali e acabou. O dia ele ia fazer qualquer outra coisa. No outro dia ele estava sendo servente, de pedreiro, boia fria, que quer que seja. Ele não se dedicava naquela atividade. E outra coisa, tinha muitos que não gostavam. Isso daqui é serviço de mulher, mexer com florzinha e tal, né? E às vezes a gente precisava fazer um serviço mais pesado, a maioria era homem, né? Falou, não, tem que ser desse negócio. Quer dizer, a pessoa não gostava daquela atividade e estava ali exercendo o quê? A função, ocupação, quer que seja, de jardineiro. O que importava, tinha um outro ali que estava fazendo a supervisão, o serviço saía lindo, mas ali no meio tinha um cara que não era jardineiro, mas ganhava como um jardineiro, quem olhasse ia chamar ele de jardineiro, e passava, ganhava o dinheiro dele e pronto. Agora eu falo para você, na psicanálise, um psicanalista que não gosta do que faz, não estuda, como é que ele vai exercer essa atividade? É diferente de uma atividade braçal. Então, eu vou fazer psicanálise porque dá dinheiro. Né? É o que está em alta na hora. Que está em alta, né? A gente sabe que realmente a psicanálise é mais valorizada pelo mercado, tem essa questão de ser elitizada que a própria psicologia, uma sessão de psicologia. Mas será que vai emplacar? Não dá para a gente só utilizar o título. E por quê? O mercado realmente não vai contratar esse psicanalista. O teu paciente não vai acreditar. Muitas vezes, Solano, quando não vai funcionar. Quando você percebe que aquela sessão ali foi top, teve o set analítico, houve transferência, houve
foi muito bom. Não raras vezes, no final do dia, tem um recadinho lá no WhatsApp. Cara, muito obrigado. Você não tem ideia o quanto que me ajudou hoje. Você não tem ideia. Por que eu não comecei antes? Então, ao invés de você receber recadinho dizendo, olha, não vou conseguir remarcar, eu quero parar, você recebe recadinho de elogio dizendo, cara, eu quero voltar na semana que vem, quero que a minha mãe venha, quero que a minha filha venha, eu quero a minha esposa, o meu vizinho precisa disso aqui, cara. Sabe por quê? Porque aconteceu ali uma transformação. Não foi uma coisa técnica de ouvir e acabou, não. Houve ali uma mudança de mentalidade, ou você ouviu, você ajudou ela a enxergar uma coisa que ela não estava enxergando. Às vezes a dor não melhorou especificamente ali na hora, mas você ajudou ela a ter ferramentas a enxergar que há vida depois de uma separação, há vida depois de um luto, há uma vida depois de um acidente de carro traumático, há uma vida depois que eu perco um filho, há uma vida sim depois que eu perco uma parte do meu corpo, uma mão, uma perna. A vida ela pode ver porque me ajuda a enxergar outras áreas da vida. Então, quando isso acontece e tem uma conexão forte ali no set analítico, tanto a gente é impactado, que está ali analisando, quanto a pessoa também. Cara, de verdade, raramente no final do dia não tem alguns recados. Cara, pelo amor de Deus, o que foi isso que aconteceu? Eu estou aqui tentando dentro de mim entender tudo isso que aconteceu. Cara, por que eu não voltei antes? Tem jeito de fazer outra sessão essa semana de novo? Porque aconteceu. Agora, isso é moleza? Não. É esforço, é dedicação. É você estar ali com a pessoa não com simpatia e nem só com empatia. É você ser o ser ali que está, de alguma forma, emprestando os ouvidos para ela de uma maneira ativa e às vezes até repetindo aquilo que ela fala, mas quando ela escuta, quando ela percebe ali a fala dela, aquilo dá um impacto tão grande que ela tem a vida transformada. Entendeu? Isso ela volta porque é mais do que não menosprezando apertar um parafuso. É você dando um rumo para a pessoa, uma direção para a vida dela, né? Aqui eu vou deixar uma questão, Ferdinando. Está aí o verdadeiro reconhecimento do analista. É justamente o relato e o resultado que você tem com o teu analisando, com o teu paciente. Sim. Não é títulos, não é a quantidade de horas que você tem exposto no diploma ali, no certificado de curso que você fez, né? Não é, né, qualquer outra coisa que te intitule. Então, aqui eu tenho o certificado de jardineiro, estou apto a fazer teu jardim, tudo bem. Aqui não, é diferente. Sim. O reconhecimento se dá através dos resultados que o nosso paciente está obtendo. Então, se não tiver resultado, o restante não serve para nada. Não adianta curso no IBRAPSE, às vezes as pessoas confundem um pouco, mas será que tem que ser psicólogo para exercer a psicanálise? Não, porque aqui é totalmente diferente. É esse reconhecimento que nós falamos que é a psicanálise, de quem está passando pelo divã e está tendo resultado. Porque não adianta. O paciente vai 1, 2, 3 vezes e você não está fazendo o teu trabalho, não adianta. E assim, muda de profissão. E dentro dessa ideia, já um dia dá para a gente fazer uma live só disso, sobre se no Brasil é autorizado ou não a psicanálise. É autorizado no Brasil, fora do Brasil, as terapias, né? É liberado no Brasil e a gente tem autorização. Vou lá na prefeitura, tiro o meu alvará se precisar, entendeu? Consigo emitir nota se precisar. Você pode tanto funcionar como um profissional liberal, ou você pode abrir uma empresa e você consegue trabalhar no Brasil. O que eu não posso é me intitular, se eu não sou um psicólogo, eu não posso me intitular como psicólogo. Eu sou psicanalista. E a partir daí, a ferramenta ela vai acontecer. Agora, que nem você falou, mais do que título, mais do que ter esse monte de coisa, cara, é que a gente não dá, mas se a gente pudesse repartir alguns recados, repartir alguns retornos, o que isso fez para a vida da pessoa, rapaz, isso não tem preço. Isso não tem preço. Para mim, a gratidão maior é quando a pessoa fala, cara, você consegue agendar um horário para minha mãe? Consegue agendar um horário para minha esposa?
Você consegue agendar com o meu filho? Porque, cara, isso não tem preço. Não tem preço, porque não tem bem mais precioso do que a família. E ele coloca esses bens mais preciosos para vir fazer o que ele fez. Cara, aí não tem preço. Aí você fala, caramba, eu estou no caminho correto. Estou no caminho certo, né? E isso que é bem interessante. E entender também essa questão dentro que a gente fala, Solano, sobre a autorização. A pessoa se autorizar. Porque tem gente que não se autoriza. Tem gente que não vai e às vezes não se autorizou por causa de um detalhe. Ele não fez a análise dele de forma correta. Se ele fez a análise dele de forma correta, se ele entrou para essa questão de deixar ser analisado, deixou ser tratado de verdade, fez a parte dele teórica, a autorização interna para ele cuidar de outro vai vir. Agora, muitas vezes, o que eu entendo na prática, quando eu atendo alguns psicanalistas, é que, de fato, ele nunca deixou fazer uma análise de verdade. Ele vai até onde a análise dele permitiu, ele consegue ir com o outro, né? Então, se ele fez ali, tentou fazer uma parte técnica, eu tenho que fazer tantas horas de análise só para cumprir tabela, não vai adiantar. Ele tem que deixar de verdade. E a minha análise, eu vou falar para vocês, foi verdadeira pra caramba. Mexeu comigo. Mexeu comigo muito, mexeu com a minha casa, mexeu com a minha família, mexeu com a minha estrutura de vida. Então, aquilo que eu coloco, aquilo que eu levo lá, não é uma coisa só fictícia. O que aconteceu comigo foi real. Foi um impacto real, uma transformação real. E isso é real na vida das pessoas. Porque quando é coisa sobe de performance, a gente treina para andar de motocicleta. A gente treina para dirigir carro. A vida não dá para treinar. É a história. E se eu não fui tratado, se eu não deixei ser tratado, eu não vou conseguir tratar outras pessoas. Uma coisa é você viver a psicanálise para ser psicanalista. Uhum. Não tem como ser diferente. Viver a psicanálise em todo momento, está procurando esse conhecimento, esse entendimento, acessando o inconsciente, né? Então, eu percebo isso. Não são todas as pessoas que estão propícias a isso, que estão dispostas a isso, a ter essa vivência, né? E aquelas que têm esse feeling, né, precisa, é claro, ter uma disciplina. Sim, sim. É um esforço. É um esforço, é um trabalho. Não tem como ser diferente. E na formação, na escola de formação, como que funciona isso? Às vezes a gente recebe perguntas dos alunos, mas qual que é a carga horária e tal? Nós colocamos uma carga horária de 360 horas, só para vocês terem uma ideia. Por que existe escola? Sendo que, se eu lesse as obras de Freud, eu poderia ser um psicanalista autodidata? Claro, pode. Só que eu acho que seria muito mais difícil. Agora, nós temos aqui um conteúdo que tem toda uma didática por trás. Professores experientes trazendo o que é mais importante dentro de uma sequência lógica para facilitar... Sinalizando um caminho, né? Um caminho que ele já percorreu. Ó, não vai por esse caminho aqui, que é complexo para quem está no começo. A gente vai começar falando sobre a história da psicanálise, né? Tem amigos nossos que querem começar. Aí eu comecei a estudar já psicanálise. Eu estou conseguindo ler o seminário de Lacan. Falei, cara, para. Vai devagar. Lacan é a última coisa que você tem que tentar entender. Entende o básico primeiro, os princípios, a primeira tópica, a segunda tópica. Vai no BAzinho ali primeiro, depois você vai chegar lá, porque se ele vai sozinho, às vezes ele quer pegar o mais moderno, que é o último escritor principal aí, a respeito de Lacan, só que Lacan ele tenta explicar Freud com uma outra visão diferente. Se ele não entender Freud, como é que ele vai entender Lacan? Ele tem que entender que tem um porquê, né? Tem uma razão, tem um trajeto para ele poder fazer isso. Eu faço uma analogia a aprender um idioma. Eu gosto de rock metal pesado. Eu vou começar a ver algumas músicas em inglês, sendo que eu nunca estudei nem tive contato. Não vou entender nada. Se até em português, que é a língua materna, né, fica difícil, vamos começar ali nos cumprimentos, como você está, tudo bem, meu basicão, já dominei isso, aí depois eu vou dentro de uma sequência, fica mais fácil. Porque eu domino também dos termos. E por que existem esses termos, que às vezes é um pouquinho diferente do senso comum? Justamente para que a gente possa identificar que tipo de sentimento
nosso cliente está tendo ali, Uhum. fazer uma associação ao que ele passou na infância, Uhum. com algo que a gente encontra na teoria. Uhum. Aí sim a gente está vivenciando, porque também, para você ser um papagaio teórico, Uhum. Também não traz mudança. para quê? Você vai Não ler traz um livro mudança. em voz alta para o teu cliente? Não é para isso. Uhum. Só para você se passar de quê? De entendido, culto? Uhum. Não vai adiantar de nada. Sim. Então a teoria só é válida quando você consegue aplicar. Eu vou decorar alguns termos que Lacan utilizou para quê? E a base? Será que você já consegue, através do que você tem de você mesmo, estabelecer um vínculo, que é o mais importante, Sim. provocar uma associação livre, deixar o teu paciente à vontade na clínica, você está praticando aquela atenção flutuante, né? Se você começar a pensar muito na teoria enquanto você atende, você não está prestando atenção no que está acontecendo ali no contexto. Por exemplo, você está numa sessão, daí deu horário ali e terminou. Aí o último assunto foi um assunto lá, por exemplo, da perca do cachorrinho, que hoje os animaizinhos, os petzinhos são da família. Daí, daqui uma semana ele volta. Não é nossa função enquanto analista pegar a última anotação e falar, então, e daí? Vamos recomeçar, né? Mexer lá no pet de novo? Não. É o analisando que traz o assunto. Talvez aquele assunto já passou, já virou, e agora é um outro assunto. E se você traz e força aquilo ali, você já não está sendo psicanalista, você está sendo, sei lá, um psicólogo comportamental, está sendo alguém que está de coach para trabalhar a partir dali. Cara, é ele que vai trazer. E se ele não trouxer nunca mais o assunto do cachorro, está resolvido. Não é eu que levo, é ele que traz. E quando eu trago, eu tenho que estar sensível e entender que aquilo, nesse momento, ou ele não quer tocar nesse assunto, ou ele está resolvido. Mesmo que eu sei dentro de mim que é importante, mas eu tenho que respeitar isso, entender isso. Entendo que isso que jeito, olhando para as teorias, entendendo como é que funciona, respeitando tudo isso, sem dar uma inferência, em algum momento na situação toda, ou aquele assunto volta ou nunca mais volta. E está tudo certo. Cada sessão é uma sessão, não é sequência. Por isso que às vezes as pessoas chegam para a gente e falam, Ferdinando, quantas sessões você acha para poder lidar com isso? 10 sessões, 5 sessões? Eu falo, olha, não tenho número. Vamos começar. E quase sempre, depois de um tanto de sessão, eu falo, nossa, como é que eu quis perguntar para você quantas sessões, né? Eu acho que eu não quero parar mais nunca, porque isso aqui está fazendo bem para a minha vida. O mesmo serve para o estudante. Quantos livros que eu tenho que ler? Quantas horas eu tenho que estudar? Quantas pós eu tenho que fazer? Né? Quantas horas de estágios? E outra coisa, né? Será que interfere a idade do analista? Não é de jeito nenhum. Será que eu sou novo e não posso ser analista ainda? Então, claro, eu sou muito velho? Né? Então, diferente, né? Isso o que ele precisa? Né? De ter esse desejo de realmente... Você pega uma história aí de um psicanalista conhecido, Dunker, Christian Dunker, que escreveu O Palhaço e o Psicanalista. Cara, é incrível da escuta. Porque ele é um psicanalista reconhecido, professor, um teórico muito bem quisto. De repente ele foi num hospital, viu ali um palhaço brincando com as crianças, conversando com as crianças. Ele falou, cara, esse cara desenvolve um papel psicanalítico muito mais que eu. Sentou com o cara junto, fizeram um projeto, escreveram um livro lindo, maravilhoso, o palhaço e o psicanalista, um ajudando o outro a entender a técnica de acolher as crianças ou adultos ali com problema de situação de hospital, de doente, para poder desenvolver. Cara, avançou, cresceu um monte, rompeu um monte, e a ferramenta que ele usou? Um camarada que talvez leigo, nunca tinha tido uma formação, mas desenvolveu uma forma de escuta, junto à técnica do Christian Dunker para ele. Cara, os dois escreveram um livro, estão dando palestra no Brasil todo aí, arrebentando tudo. Por quê? Faz a diferença. E olha que interessante, eu vou relatar aqui um case de um aluno nosso, o Lucas, que entrou conosco recentemente. Em uma semana ele já entrou atendendo 11 outros alunos, com a supervisão da professora Renata Godoy. Né? Até estou contando esse relato porque os dois permitiram também. Né? E ele entrou com um entusiasmo, com uma força tão grande ali,
né? E é claro, quem entra na psicanálise, até nós, Uhum. que já temos um pouco mais de tempo de quem está entrando, Uhum. sempre, a cada Uhum. sessão que você vai atender, dá aquele frio na barriga. Como que eu Claro. posso? Não sei de tudo, né? É muito Uhum. individual. Uhum. Então, o que acontece? Ele se dispôs a esse desafio. Não, eu vou atender, eu não estou pronto, eu também não estou pronto para atender. Ninguém está pronto. Não. É todo dia tem que ter essa disposição. Eu vou lá, né, e ver o que eu posso. Tem que ter, Uhum. dar esse primeiro passo. Me expor, estou ali Sim, para sim. isso. Agora, essa iniciativa, essa força de vontade, né, de querer, né, de ter a prática, é que impulsiona. Sim. E ao mesmo tempo, aí eu tive elogios da professora Renata, falando que a forma humana Uhum. que ele transmitia, né, e relatava os casos dele, é Uhum. coisa que muitos psicanalistas metódicos levam anos e não conseguem Não consegue. atingir. Aí você vê, né, Lucas, de 25 anos, Uhum. tem uma habilidade específica que é Uhum. nata dele, que ele está colocando à disposição.